Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Convido vocês a acompanhar a leitura do livro Violetas na Janela, uma leitura cativante, encantadora, consoladora, reveladora, a respeito da vida após a morte do corpo físico. Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, Violetas na Janela, leitura do livro. Sinopse do livro. Patrícia desencarnou aos 19 anos. Recorda que despertou tranquilamente no plano espiritual, sentindo-se entre amigos. Feliz com a acolhida, adaptou-se à nova vida auxiliada por espíritos benfeitores que a receberam na colônia São Sebastião. Ela explica o que é a desencarnação e as belezas do mundo espiritual, onde não faltam trabalho, estudo e diversão. No início, ela estava cheia de dúvidas. Do que se alimentaria? O que vestiria? Sentiria as mesmas necessidades? Enfrentaria o calor, o frio? Aos poucos, tudo se esclareceu ao conviver com outros jovens desencarnados. Mostra-nos o outro lado da vida, como se deve proceder diante da morte de um ente querido e o que fazer para superar a separação e confortar aquele que partiu. De um jeito que nos encanta, exemplifica as lições aprendidas, relembrando a inesquecível ajuda que recebeu de familiares espíritas. Então vamos dar continuidade à leitura. Conhecendo a colônia. Frederico me levou para andar de aeróbus. São conduções coletivas, usadas no plano espiritual. Em quase todas as colônias, há aeróbus de 3 tamanhos: o grande, o médio e o pequeno. Como não tenho com o que comparar este meio espetacular de transporte, poderia dizer que é um ônibus com mistura de avião, sem barulho, sem poluir, confortável e muito limpo. Não tem asas. Tem os lugares certos onde param, descem e sobem passageiros. Há os aeróbus que transitam só pela colônia, e outros que vão de uma colônia a outra, e da colônia à terra. Aeróbus não transitam pelo umbral. Só em raras exceções, mas vão a postos de socorro, localizados no umbral. É muito confortável, não dá solavancos. Desliza suavemente rente ao chão, ou metros acima dele. Nas viagens maiores, como a vinda à terra, desliza pelo ar. Os passageiros sentam-se em confortáveis poltronas. Os que transitam pela colônia não têm condutor. Nos lugares que param, há um pequeno marco, onde há um painel com um botão. Aperta-se o botão marcando para onde se quer ir. O primeiro aeróbus que passar, com destino ao lugar marcado, para. Os aeróbus que transitam fora da colônia têm um condutor que, além de conduzir, ajuda no trabalho que se irá realizar. A colônia vista do alto é muito bonita. Planejada, suas ruas e avenidas têm traçado perfeito. Os prédios são harmoniosos e todos ocupados, servindo a comunidade. Gostei muito do passeio. A colônia São Sebastião fica no espaço espiritual, acima da cidade em que vivi encarnada. Estranhando a colônia ter o nome de santo, perguntei ao Frederico: por que a colônia se chama São Sebastião? Patrícia, são inúmeras colônias pelo Brasil e pela terra. São como cidades. Tem que ter um nome para facilitar. Nomes não importa, são designações. Ao ser projetada a tempo, seus benfeitores a chamaram provisoriamente de São Sebastião, para não dizer paraíso, que poderia ser confundida com paraíso, céu. Pronta, continuou sendo São Sebastião. São é título dado ao bravo guerreiro Sebastião. Esperam os benfeitores que todos os moradores da colônia venham a ser bravos guerreiros e vencedores dos seus defeitos e vícios. Que é realmente Bonus Hora? Patrícia, Maurício elucidou-me. A maioria dos homens trabalham por estímulo, para usufruir de um prazer ou sensação. A maioria não concebe ainda a humanidade como uma só família. Com a perda do corpo físico pelo desencarne, e para que não percam o estímulo de trabalhar, é necessário que continuem recebendo estímulo do prêmio do seu trabalho.
Isto mais tarde os levará a fazê-los por uma causa maior, por amor. Espíritos superiores veem as colônias como lugares de transição e o bônus hora como período de evolução. Esta é a razão pela qual os estagiários das colônias recebem o seu salário bônus hora. E quem trabalha muito e por muito tempo, como os governantes, os instrutores das colônias, também recebem bônus hora? Maurício continuou a elucidar. Os instrutores não mais necessitam de prêmio por ser bons, mas por amor à família humana, permanecem nas colônias, no meio dos aspirantes. Para não menosprezá-los, para não se destacar, para não parecer serem melhores que os companheiros, eles usam o bônus para se igualar ao nível dos moradores, que ainda estão dentro do prêmio e castigo. Todos utilizam o bônus hora, para não haver grupos de protegidos e desprezados. Os que muito trabalham e que poderiam receber muito, solicitam somente o que lhes são necessários. Entendi que meus acompanhantes não serviam, não trabalhavam para ter bônus hora. Utilizavam-se dele somente quando necessário. Os dois muito trabalhavam por amor. Curiosa, indaguei-os novamente. Há nas colônias os que não trabalham e não têm direito ao bônus, ao lazer? Há, respondeu Antônio prazerosamente. Mas o estágio nas colônias para estes espíritos não é longo e nem pode ser, porque ociosos não afinam com suas vibrações. Eles fatalmente, na primeira oportunidade, reencarnam em meio aos espíritos ociosos, onde irão sentir falta do conforto que tiveram e não valorizaram. Um lugar que visito com frequência e gosto realmente são as bibliotecas. Elas diferem de tamanho, dependendo da colônia. São maiores e mais completas nas colônias de estudo. Também há bibliotecas nos postos de socorro, só que menores. A biblioteca da colônia em que estagiei é muito bonita. Livros são separados por estantes, tudo com muita ordem. Fiquei maravilhada por não encontrar livros velhos. Os livros estão sempre novos, porque, como todas as visualizações ou materializações do plano espiritual ou astral são de energia psíquica, não envelhecem. Há livros escritos somente para desencarnados, que são só encontrados no plano espiritual. São inúmeros livros de estudo, pesquisas, livros religiosos e, em destaque, os livros espíritas. Grande parte dos livros os encarnados também dispõem para ler, principalmente os livros espíritas. Procurei um livro e não encontrei. O bibliotecário gentilmente me disse: Patrícia, a colônia de estudo tem esse livro. Quer que peça para você? Quero. Quando volto para apanhá-lo? Ora, espere uns minutos que estará aqui. Por um aparelho parecido com o fax, fez o pedido. 10 minutos depois, pelo mesmo aparelho, recebeu o livro que queria. Nossa! Exclamei admirada. Não é uma maravilha? Falou entusiasmado o trabalhador da biblioteca. Dispomos de muitos recursos. Recebemos o livro pela desintegração e aglutinação. Não duvido que daqui a alguns anos os encarnados possam dispor dessa comodidade. Legais são os livros que podemos colocar na televisão. O escrito aparece na tela e vamos lendo página por página, graças a um pequeno aparelho adaptado à tela. Não posso compará-lo ao videocassete, é diferente. É agradável ler pela televisão. Próximas à biblioteca estão as salas de vídeo, também chamadas de sala de estudos computadorizados ou salas das TVs, e podem ser ainda conhecidas por outros nomes. Observação. Não é fácil descrever essas salas para os encarnados. Narro fazendo comparações. É um galpão enorme, repartido em salas, conforme o assunto a ser ventilado. São lugares confortáveis e agradáveis. Há em cada uma das salas vários e eficientes computadores, que podem ser ligados por controle remoto. Na frente de cada aparelho, há 10 poltronas muito bonitas e confortáveis. As telas variam de tamanho. Se queremos ver ou estudar um assunto individualmente, regulamos a tela ao tamanho pequeno. Fica como uma televisão de 20 polegadas. Se é para um grupo, regulamos para o tamanho médio. E se é para muitas pessoas, para o tamanho grande,
variando de 2 a 5 metros. As salas não são tão altas assim, têm somente 3,5 metros. Estes aparelhos podem ser locomovidos, se for necessário para a projeção maior. São várias salas com os assuntos marcados na porta de entrada. Os temas para estudo são sobre as colônias, perispírito, química, física, terra, planetas, etc. Uma sala interessante é a das religiões e da Bíblia. Ao irmos a uma dessas salas, escolhemos um assunto para pesquisar. Por exemplo, o olho humano. Podemos escolher a programação, fácil, explicativa ou completa. Ao escolher a fácil, aparecem na tela resumidas as explicações básicas sobre o olho. É narrado com algumas partes escritas. O olho é desenhado em todos os seus ângulos. Se a pesquisa é individual, coloca-se o fone de ouvido para não atrapalhar os outros pesquisadores. Se escolher a explicativa, a pesquisa aparece com muito mais dados. A terceira fase, a completa, a difícil, é assunto para profissionais. Tudo é muito esclarecedor. E se por algum motivo não se entendeu a pesquisa, encontramos sempre nessas salas estudiosos mestres que têm o prazer de orientar e ensinar. Tem também a sala para distração, que tem desenhos animados, bons filmes, alguns que encarnados veem, outros feitos para desencarnados. São de histórias bonitas que instruem e divertem. Tem também a sala de jogos eletrônicos, são para lazer. Os orientadores dessas salas procuram esclarecer os frequentadores da sala de jogos, porque estes jogos são para educar e distrair, e não para levar a excessos. Os vícios são todos combatidos. Comparando, podemos dizer que essas salas são uma mistura de cinema, televisão e computadores aperfeiçoados. Só não usamos do bônus hora para entrar nessas salas quando vamos em pesquisas da escola ou de curso de estudo. Este é bem frequentado pelos estudantes. Quase todas as colônias têm essas salas, só não vi em postos de socorro. Em colônias de estudo, são bem grandes e são inúmeros os seus assuntos. Gostei e gosto muito de ir pesquisar nessas salas. Conhecendo encarnada o cinema, a televisão e o computador, encantei-me diante dessa tecnologia. Mas o que mais gostei foi usar esse processo para ver, conhecer as obras de Allan Kardec. Vemos imagens dele e de sua equipe encarnada e desencarnada, trabalhando em cada obra. Allan Kardec estudando, pesquisando, sendo orientado pelos benfeitores que o ajudaram. Ver São Luís, Santo Agostinho e tantos outros que me fascinou. Que espírito fantástico é Allan Kardec! Por muitas vezes fui a essas salas para ver tudo o que há sobre ele e suas obras admiráveis. Este é um dos temas mais vistos, principalmente pelos que tiveram a aventura de ser espírita quando encarnados ou de conhecer sua grandiosa literatura. Maravilho-me com tudo isso, afinal quem não gosta ou gostaria de dispor dessas facilidades? Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.